Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje a liturgia nos propõe a continuação, por essa semana assim será, da carta de São Tiago e a continuação da leitura do Evangelho. Já a antífona inicial, se nós tomamos aquela do sétimo domingo, que é uma opção para toda essa semana, ela vai dizer assim: Confiei, Senhor, na vossa misericórdia. Meu coração exulta porque me salvais. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. Então, confiança, salvação e canto. Me chama a atenção essa terceira dimensão que quero insistir sobre isso. Nós estamos perdendo o hábito de cantar. Então, nas nossas liturgias, cuidemos disso. Vejam, caríssimos, tantas vezes nós fazemos coisas grandiosas e depois, na hora dos pequenos passos, é aí que a gente não consegue mais fazer. É a nossa falência, é ali. Porque tem muitas pessoas que vêm à missa, até mesmo na missa cotidiana, mas tem se esquecido entre nós o hábito de participar da missa de um modo subjetivo. Ou seja, eu venho para a missa para fazer aquilo que quero. Então, aquilo que a igreja, 2000 anos de história, nos ensina como um caminho para bem celebrar, entre eles o canto, por exemplo, o ter a postura do corpo justa no momento justo, de pé quando se determina que é em pé, sentado quando é sentado, de joelho quando é de joelho, não quando eu quero, mas quando a liturgia assim o determina. Então, uma das coisas que tem acontecido nas nossas assembleias é que nós não cantamos mais. Tem um grupo de canto que canta por nós, se assim fosse possível, e nós retiramos a nossa participação. Então, tem alguns momentos da celebração que se prevê o canto. Então, aqueles momentos, nós no Brasil temos uma tradição de canto muito bela, se canta bastante na missa. Então, não vamos perder essa dimensão que é importante. É o momento de nós nos unirmos como assembleia. Vou lhes dar um pequeno exemplo. Quando é o momento da comunhão, ali, por exemplo, enquanto se comunga, já que não é possível colocar a comunhão na boca e continuar cantando, a equipe de canto poderia cantar um solo. Mas depois da comunhão, não é aquele momento intimista, mas é o momento de nós formarmos um só corpo que recebeu a Eucaristia, e o canto de ação de graças deveria ser um canto de toda a Assembleia. E o que tem acontecido é que cada um se recolhe no seu eu, no seu mundo, como se a oração litúrgica fosse subjetiva, fosse a minha oração somente. É a Assembleia que reza junto. Depois dessa introdução, nós hoje vamos ver na primeira leitura que o apóstolo vai confrontar a sabedoria do mundo, se assim pode ser chamada, com aquela sabedoria que vem de Deus. E vai começar assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Que ele mostre por seu reto modo de proceder a sua prática em sábia mansidão. Então, que a sabedoria, ela tem que ser retratada naquilo que nós praticamos. Não é uma questão de conhecimento. O dom da sabedoria que recebemos do Espírito Santo de Deus, ele deve transformar a nossa vida. Então ele vai dizer assim, o apóstolo: aquela sabedoria que não provém de Deus é terrena, materialista, diabólica. Sim, de fato, quantas pessoas inteligentíssimas no mundo, mas que se dedicaram a fazer o mal. É esse o problema da educação que temos, da formação que recebemos, porque a escola, a catequese também, a comunidade eclesial não pode formar mente, mas deve nos formar, não pode formar somente a mente, mas deve nos formar para um caminho de fé, para um caminho de transformação. Aí sim, essa sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Essas são as características que o apóstolo coloca na sabedoria. Mas veja que no Salmo responsorial de hoje, o Salmo 118, vai se fazer assim, um elenco das virtudes da lei do Senhor e logo em seguida o que ela produz na nossa vida. Veja, por exemplo, a lei do Senhor é perfeita.
Então, a característica é que ela é perfeita. Conforto para a alma. Ela conforta a nossa alma. Ela vem ao nosso encontro. O testemunho do Senhor é fiel. Sabedoria dos humildes. E assim vai alternar os adjetivos da lei de Deus, preciosos, brilhante, e ao mesmo tempo o efeito da vida de cada um de nós. A sabedoria é o próprio Espírito de Deus que vem ao nosso encontro, mas produz em nós uma transformação, que é essa transformação que é desejável, que é uma exigência da vida de fé. Hoje nós temos mais um momento que Jesus no Evangelho de Marcos faz um exorcismo. No Evangelho de Marcos, Jesus é um grande taumaturgo, é aquele e é onde ele faz mais exorcismos. Então ele é aquele que cura e que cura com os seus gestos, com a sua palavra. No Evangelho de Mateus nós não temos tantos exorcismos, mas Jesus, ele é aquele que faz longos discursos. Então, que é o poder da palavra de Jesus que vai transformando. Então, Jesus estava sobre o monte, um momento que nós ouvimos na semana passada, da transfiguração. Então, quando ele desce com os seus discípulos, ele vê uma grande multidão. Então, aquela multidão que ela vai em direção a Jesus, e os discípulos de Jesus, que até mesmo alguns dos apóstolos, porque 3 estavam com ele, os outros estavam ali ao pé da montanha, e Jesus vai perguntar: que discutis com eles? Então, alguém da multidão vai dizer: mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo, que joga no chão, range os dentes. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Então vejam que interessante, eles são discípulos, mas nem por isso digamos que são exorcistas. Então Jesus agora está diante dessa situação, porque vejam que no Evangelho nós temos aqueles que não são do grupo de Jesus e que estão curando em nome de Jesus. Os apóstolos vão encontrar e vão proibir, e Jesus vai dizer: não, quem não está contra nós está conosco. Então Jesus vai dizer, indignado: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei o menino. Então trazem o menino que é sacudido violentamente pelo espírito impuro. E o pai vai dizer que desde criança, essa criança já era assim. E vai pedir a Jesus: se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Tem piedade de nós e ajuda-nos. Veja a oração deste homem, a oração que suplica misericórdia. E Jesus vai dizer: tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível para quem tem fé. A fé remove montanhas. Creiamos, meus irmãos, tudo é possível. Eu tenho, vai dizer o pai, mas ajuda a minha falta de fé. Reconhecer também que a nossa fé é pequena, que nós precisamos suplicar ao Senhor. Esse é o grande dom. Nós suplicamos tanta coisa, sobretudo no mundo de hoje, a saúde se tornou um ídolo. Nós suplicamos mais saúde ao Senhor do que tudo. É a fé que é o nosso grande dom. E Jesus vai dizer: eu te ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele. Então o menino deu um grande grito e é jogado com violência e é libertado. Todos pensam que o menino morreu e Jesus o toma pela mão, levanta e faz o menino ficar de pé. Então os apóstolos não conseguem entender por que eles não conseguiram exorcizar aquele menino, curá-lo. Então Jesus vai dizer: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum outro modo a não ser pela oração. Então, meus caros, é a oração o grande trabalho da nossa vida. A oração faz em nós um trabalho que é exorcizar a nós mesmos, tirar de nós a pedra do nosso coração, fazer com que nós nos transformemos para que nós possamos expulsar o tentador, o demônio, com a sua força da nossa vida, do mundo. Então, queridos, sejamos pessoas de oração. A oração nos transforma. Quero com vocês hoje rezar aquela que é a oração que é proposta na liturgia para essa semana, como a oração após
as oferendas, a oração sobre as oferendas. E ela vai dizer assim: ao celebrar com reverência vossos mistérios, nós vos suplicamos, ó Deus, que os dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa salvação. Que aquilo que nós doamos ao Senhor seja útil para que nós cheguemos a estar com o nosso Deus. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.